e que agora Deus fale aos nossos corações. Nós temos trabalhado o tema, os 7 Eu Sou de Cristo, contidos no Evangelho de São João. Nós temos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e João. Mas especificamente no Evangelho de João, nós encontramos 7 manifestações de Jesus usando esse termo, eu sou. Hoje chegamos ao 4º eu sou. E é incrível que esse 4º eu sou separa exatamente em 3 eu sou que vieram antes. E você se lembra, nós vimos aqui Jesus dizendo, eu sou o pão da vida. Vimos depois Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo. E vimos no domingo passado, quando Jesus diz, eu sou a porta. Hoje veremos o 4º que divide esses 3 anteriores e os 3 que virão depois deste. Então esse é importantíssimo, está bem ao centro. O evangelista João, dentre os 4 evangelistas, é o que mais exalta e apresenta a divindade de Cristo. É incrível, o Evangelho de João apresenta o quanto Cristo é Deus. O quanto nós podemos perceber em Cristo a essência da divindade, os atributos divinos nele que é o perfeito Filho de Deus. E hoje nós veremos como esse 4º eu sou nos remete a qualidades e a características presentes em Deus, tanto quanto veremos as características presentes em Cristo. Prova mais do que cabal da divindade de Jesus Cristo. Quero te convidar, mesmo assentado, a abrir sua Bíblia lá no Antigo Testamento primeiro. Nós vamos ler 2 textos para fazermos essa consideração inicial. Lá em Êxodo capítulo 3, abra em Êxodo capítulo 3, leremos dos versículos 12 a 14. Êxodo 3, 12 a 14. Diz assim a palavra do Senhor. E disse, certamente eu serei contigo. Deus falando com Moisés, certamente eu serei contigo, e isto te será por sinal de que eu te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Então disse Moisés a Deus, eis que quando eu for aos filhos de Israel, e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem, me perguntarem, qual é o seu nome? O que lhes direi? E olha o que o versículo 14 diz. Disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Deus se manifesta a Moisés simplesmente com esse termo, eu sou. Em eu sou, nós conseguimos perceber a eternidade de Deus, a sua subsistência, a sua soberania, a sua autossuficiência, o seu poderio, a sua onipotência. Eu sou, já basta. Diga, eu sou o que sou, te enviou Moisés. Não precisa dizer mais nada. Eu sou o único, eu sou o eterno Deus. Todo judeu via nessa expressão, eu sou, uma característica e uma identificação de Deus, do Jeová, do Senhor dos Senhores, do Deus de Israel. Agora, caminha comigo para o Novo Testamento. Vamos para o Evangelho de João, capítulo 8. Evangelho de João, capítulo de número 8. Nós vamos ler dos versículos 53 até o versículo 59. Evangelho de João, capítulo 8, 53 a 59. Os discípulos interrogam Jesus e a pergunta é essa: és tu maior do que o nosso pai Abraão, que morreu?
E também os profetas morreram. Quem te fazes tu ser? Jesus respondeu: se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, o qual dizeis que é vosso Deus. E vós não o conheceis, mas eu conheço-o. E se disser que o não conheço, serei mentiroso como vós. Mas conheço-o e guardo a sua palavra. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, e viu-o e alegrou-se. Jesus está dizendo: eu conheço Deus, eu conheço, vocês não conhecem, eu conheço. E Abraão exultou ao ver o meu dia. Lembram que Abraão morreu na promessa. Abraão morreu almejando a vinda do Messias. E Jesus expressa isso aos judeus. E aí no versículo 57, disseram-lhe, pois, os judeus: ainda não tem 50 anos? E como está dizendo que você viu Abraão? 58, disse-lhes Jesus: em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Uau, eu sou! Jesus não somente diz e afronta aqueles judeus dizendo: vocês dizem que conhecem a Deus, mas não o conhecem. Eu o conheço. E sabe de uma coisa? Vocês veneram tanto Abraão, e eu quero que vocês saibam que antes que Abraão existisse, eu sou. Jesus se faz exatamente, se apresenta exatamente como sendo Deus. Qual foi o resultado? 59. Então pegaram em pedras para lhe atirarem, mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles, e assim se retirou. Jesus e Deus expressam para nós essa autossuficiência, esse poderio, essa soberania. Cristo é Deus o Filho. Cristo é o Deus encarnado. Cristo é o perfeito Filho de Deus, dotado dos mesmos atributos, do mesmo poder, da mesma glória, a ponto de dizer: Deus se manifestou lá atrás, o nosso Pai dizendo: eu sou, mas eu quero que vocês saibam, eu também sou. Isso causou fúria. Por que Jesus morreu? Porque ele continuou afirmando que de fato ele é o perfeito Filho de Deus. Ele é a segunda pessoa da triunidade divina, sem a qual não existiria Deus. É Deus o Pai, mas aqui nós vemos Deus o Filho, com os mesmos atributos, manifestando-se a nós, manifestando-se a você. Diante disso, esse quarto eu sou que nós veremos hoje é importante para sacramentarmos de uma vez por todas e você não duvidar da divindade de Jesus Cristo. Hoje, um determinado país oprimido, um determinado país que já citamos aqui e oramos por ele, lá para eles Cristo não significa nada. Mas o credo dessa falsa religião aponta que não há Deus além de Alá e que Maomé é o seu único e maior profeta. Mas se você, meu amado, nega que Cristo é Deus, você está em maus lençóis, porque Cristo de fato o é. E hoje veremos como Deus, o Pai, o nosso eu sou, é apresentado por Davi, pelo rei Davi, pelo salmista Davi, no Antigo Testamento. E depois nós abriremos a Bíblia no Novo Testamento e confrontaremos a manifestação de Deus no Antigo e a manifestação de Cristo no Novo. Abra no salmo mais conhecido. E vamos ver se alguém consegue me responder. Qual é o salmo mais conhecido de todos os salmos? 23. Muito bem, abra no Salmo 23.
Primeiro salmo que eu memorizei na minha vida. Assentado na cama dos meus pais, quando nós tínhamos aquele momento maravilhoso de culto doméstico. Meu pai muitas vezes chegava do trabalho depois daquele dia intenso de luta, de trabalho. Mas nós não dormíamos sem que não nos reuníssemos à beira da cama dos nossos pais. E nós refletíssemos em um trecho da palavra de Deus. E esse é o primeiro salmo que eu memorizei. Diz o seguinte, e hoje na transmissão vai estar o trecho aqui, não vai estar? Salmo 23? Está lá, ó. Eu quero que você, juntamente comigo, faça a leitura desse salmo conforme está projetado. Vamos lá? O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Aleluia. O salmista Davi, o autor desse salmo, antes de se tornar rei, ele tinha qual ofício? Pastor de ovelhas. Lembram quando Samuel vai à casa de Jessé? Porque Samuel recebera de Deus a instrução: vá à casa de Jessé, o belemita, porque é de lá que eu haverei de prover o próximo rei para Israel. Samuel vai até a casa de Jessé e Jessé alinha os seus filhos. Coloca os seus filhos como se fosse ali um desfile daqueles varões, daqueles guerreiros, para que Samuel pudesse olhar e escolher qual daqueles seria o próximo rei de Israel. Samuel observa do maior até o menor, ele não sente paz no seu coração, ele volta-se, ele consulta a Deus dizendo: ó Deus, eu não consigo ouvir a tua voz me apontando qual desses eu devo ungir como rei de Israel. Ó Deus, me revela. E Deus disse: não é nenhum destes. Mas como não? Aqui estão os filhos de Jessé. Ele pergunta então a Jessé: você não tem mais nenhum filho além destes? Aí Jessé fala: bom, eu tenho o menorzinho, o menor de todos, que está lá no campo, apacentando ovelhas. Aí Samuel diz: ninguém vai se assentar para comer enquanto você não chamar o menor. E lá vem, a Bíblia diz que ao olhar para Davi, nós vimos um jovem de semblante, frágil, de gentil aspecto, ruivo, e olhou ali, ninguém dava nada por ele, um pirralhinho, um menino. Samuel disse: Senhor, e Deus disse: é este, unja-o, é este quem eu tenho para ser rei em Israel. Porque com Deus não tem como a gente impressionar. Você não impressiona Deus. Você não impressiona Deus com o seu porte físico, você não impressiona Deus com suas habilidades, você não impressiona Deus com a tua capacidade humana. O que impressiona Deus é quando Ele olha para dentro da gente e vê que aqui dentro tem um coração, segundo o seu coração. Porque a Bíblia diz que Davi foi homem, varão, conforme o coração de Deus. Samuel unge, portanto, o pequeno pastor Davi como rei de Israel. Já como rei, ele escreve esse belíssimo salmo. E a minha pergunta para ti é: volte comigo na história. Hoje nós conhecemos a história, hoje nós sabemos exatamente o curso da história, mas volte exatamente para esse momento em que Davi está escrevendo esse salmo.
em que Jesus ainda não havia se manifestado a esse mundo. Existiam somente profecias acerca do Messias que viria. Mas a minha pergunta para ti é: olha, limpe a sua mente agora de todo o conhecimento que você tem de Jesus. E a minha pergunta para ti é: se nós perguntássemos a qualquer judeu a quem Davi estava se referindo, quem é esse Senhor que é o nosso pastor? Qualquer judeu responderia que esse Senhor que é o pastor seria quem? Deus! O Deus Altíssimo! O Deus Criador dos céus e da terra, o único Deus vivo e verdadeiro. Nenhum judeu teria dúvidas alguma de ler esse salmo e saber que esse salmo estava se referindo a Deus, o nosso Pai. No entanto, eu quero te convidar agora para abrir a Bíblia, e esse vai ser o texto central de toda a nossa exposição. João 10, nós lemos já semana passada, João 10, 1 a 16, e depois a gente vai dar um saltozinho, um pulinho, e vamos para o de 27 a 30. Abra sua Bíblia em João 10, 1 a 16 e 27 a 30. Davi afirma no Salmo 23, Jeová, Deus, o nosso Pai, o Senhor dos exércitos, o Deus criador dos céus e da terra, é o meu pastor, portanto nada me faltará. E vamos ver agora no Evangelho de João 10, 1 a 16 e depois 27 a 30, o que nós encontramos. Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este, ou seja, ao pastor das ovelhas, o porteiro abre, e as ovelhas ouvem a sua voz, e chama pelo nome as suas ovelhas, e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz, mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus disse-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que era que lhes dizia. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhes, e isso nós vimos a semana passada: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas, graças a Deus, não os ouviram. Porém eu sou a porta, se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará pastagens. Porque o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. E agora Jesus diz, afirma, enche o peito e diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Mas o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo e deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. Ora, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Assim como o Pai me conhece a mim, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. As minhas ovelhas, 27, ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. 28, dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai que mas deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. E ele conclui o discurso dizendo: eu e o Pai somos um. O quarto eu sou revelado por Jesus explicitamente nesse texto é: eu sou o bom pastor. No Antigo Testamento, Davi revela o quê? Que quem era o bom pastor era exatamente Deus o Pai. Agora Jesus lança diante dos judeus essa expressão acerca de si mesmo:
Eu sou o bom pastor. Neste quarto, eu sou de Jesus. Ele se apresenta como bom pastor e nos revela algumas qualidades. E nós vamos hoje confrontar quais são essas qualidades de Jesus, o bom pastor. Primeiro, nós vemos como a primeira grande qualidade do nosso bom pastor é a sua voz. Voz que indica a sua presença. Jesus vai falar que uma característica que o distingue de todos aqueles que não são pastores verdadeiros é exatamente a sua voz. A voz do pastor, ela traz para as ovelhas segurança. A voz do pastor traz às ovelhas o afastamento dos seus temores. Note que as ovelhas, elas sofrem e sofrem por parte de muitos predadores, ameaça constante. Jesus mesmo diz, e Davi conhecia, quais eram alguns desses predadores, destruidores e devoradores de ovelhas. Davi, quando esteve diante de Saul, apresentando-se para enfrentar o gigante filisteu, ele disse: olha, Saul, eu quando guardava as ovelhas do meu pai, lá no campo, já veio o leão, já veio o urso, querer comer, devorar, destruir as ovelhas do meu pai. E eu tomei aqueles animais ferozes em minhas mãos e os destruí e livrei as ovelhas. A ovelha, por mais que esteja sofrendo perigo, ao ouvir a voz do pastor, ela se sente protegida. E a ovelha sabe que os seus temores, o temor do lobo, o temor do leão, o temor do urso, passa, porque a ovelha conhece quando o pastor está por perto. Uma certa vez eu vi e pude presenciar isso, quando Deus me deu a bênção de poder estar lá na Terra Santa e ver aquele grupo de pastores conduzindo as suas ovelhas, e por um assobio, as ovelhas ouviam e conheciam. É o assobio do meu pastor. E é incrível que várias ovelhas pastando juntas, quando ouviam o assobio daquele pastor, você via os rebanhozinhos de ovelhas se dispersando, algumas se desgarrando no meio das outras e seguindo o pastor, por ouvir a sua voz. A voz do bom pastor indica a sua presença. E a presença do bom pastor, através da sua voz, afasta de todas as ovelhas os seus temores. Olha o que diz no Salmo 23, que nós lemos: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não foi isso que nós lemos no versículo 4? Eu não temeria mal algum. Por quê? Porque Davi disse: ainda que eu estivesse em perigo, ainda que eu estivesse beirando o vale da sombra da morte, eu não temeria. Por quê? Porque tu estás comigo. Davi sabia que a presença de Deus era com ele, era constante. É por isso que ele enfrentou o gigante Golias. Tu vens a mim com espadas, tu vens a mim com lanças, tu vens a mim com escudos, mas eu vou diante de ti e te enfrentarei em o nome do Senhor dos Exércitos, a quem tu tenhas afrontado. E a vitória de Davi foi tremenda, porque Davi sabia que o seu pastor estava com ele. A presença do pastor, por sua voz, indica a sua presença e afasta das ovelhas todos os seus temores. É por isso que em João 10:4, o que Jesus diz em João 10:4: e quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem. Por que as ovelhas o seguem? Porque conhecem a sua voz.
A voz do pastor indica que ele está por perto. A voz do pastor faz com que as ovelhas que estavam atemorizadas possam se sentir seguras pela presença do pastor juntinho delas. A minha pergunta para ti hoje é: já que Jesus diz que Ele é o nosso pastor, você tem ouvido a voz dEle? Você tem estado atento à voz dEle? Você consegue ouvir a voz de Cristo sussurrando? Pandemia? É ser contagiado pelo coronavírus? É uma separação? É a incerteza do futuro? Qual é o seu temor? O que é que tem te afligido? Em Mateus 28:20, Jesus afirma: eis que eu estou convosco. E eis que eu estou convosco todos os dias. Todos os dias, até a consumação do mundo. Se você é ovelha desse pastor, a voz desse pastor traz para ti segurança, porque indica a presença dele contigo. E se ele está conosco, se ele está comigo, todos os meus temores se vão, porque Jesus jamais nos abandonará. Amém ou não? Jamais nos abandonará. Mas Jesus, como o bom pastor, tem como qualidade a sua voz, que indica a sua presença e afasta os nossos temores, mas também tem o poder de trazer paz aos nossos corações. Não somente os nossos temores se vão, mas a paz inunda o nosso ser. Olhando para o Antigo Testamento, no Salmo 23, é isso que o bom pastor, Deus, o nosso Pai, diz: deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Paz. Como minha mãe dizia, não tem nada melhor do que sombra e água fresca e sapato largo no pé. Ela sempre dizia isso. Aquela sombrinha, aquela água fresca, você deitadinho numa rede, sabendo: o Senhor está comigo, paz no meu coração. O que é que tem tirado a tua paz? O que é que tem te afligido? Em João 14:27, Jesus diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Quantas pessoas angustiadas sem paz, que não conseguem deitar a cabeça no travesseiro e dormir. Tem que correr atrás de remédios, tem que ir atrás de calmantes, não conseguem relaxar, não conseguem simplesmente crer e esperar no Senhor. Quantas pessoas têm buscado autoajuda, quando na realidade tem que buscar a ajuda do alto? O Senhor está dizendo: eu sou o bom pastor, e porque eu sou o bom pastor, a minha voz pode te dar segurança, porque indica a minha presença contigo. Afasta os teus temores, abra o teu coração para Ele, para que a paz de Deus, que excede a todo entendimento, inunde o teu coração. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Não tem coisa melhor do que ser ovelha de Jesus. Mas a voz do bom pastor não somente afasta os nossos temores, não somente traz paz aos nossos corações, mas a voz do bom pastor apresenta uma direção a ser seguida. O pastor chama as ovelhas, ei, e elas o seguem. O pastor chama as ovelhas e dá às ovelhas um senso de direção. No Salmo 23 é o que Davi diz acerca de Deus o Pai:
No versículo 2 e 3 do Salmo 23 está escrito: guia-me mansamente a águas tranquilas. Quem é que nos leva à paz? Quem é que nos conduz às águas tranquilas? O pastor. Mas o versículo 3 diz: guia-me pelas veredas da justiça. Veredas, caminhos da justiça. E tudo por amor do seu nome. A voz do bom pastor tem esse poder de nos conduzir e apresentar uma direção. Em João 10, no versículo 4 e 5 e 27, Jesus apresenta-se como sendo esse bom pastor e dizendo exatamente isso, senso de direção. Olha o que diz em João 10, 4: quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz, mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele. Por quê? Porque não conhecem a voz dos estranhos. Por isso Jesus conclui no versículo 27, e eu quero que você responda no teu íntimo. Jesus diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu conheço-as, e elas me seguem. A quem você está seguindo? A quem você está seguindo? A líderes religiosos? A quem você está seguindo? A ideologias desse mundo? A quem você está seguindo? Aos rumos e a todo esse contexto da cultura que nos é imposta? Quem são os teus referenciais de vida? Quem são os teus, entre aspas, ídolos? Quem são os teus modelos? Quais são as vozes a que você tem dado ouvido? Infelizmente, muitos cristãos não têm dado ouvidos à voz do bom pastor e têm seguido falsas ideologias dos nossos dias. Não ouvem a voz do bom pastor para fazerem suas escolhas, escolhas de relacionamento. Com quem eu me envolverei, com quem eu vou dividir a minha vida, com quem eu me casarei. Não ouvem a voz do bom pastor, mas ouvem a voz do coração, que é enganoso. Enganoso é o coração do homem mais do que todas as coisas. Quantas pessoas que também não ouvem a voz do bom pastor com relação a que carreira seguirá. Muitas pessoas estão ouvindo a voz dos especialistas dos nossos dias, daquilo que pode dar mais satisfação financeira. E tem gente que faz más escolhas, porque não é vocacionado para aquilo e perde tempo, porque está interessado única e tão somente na voz do dinheiro. Que carreira seguir, que trabalho, para onde irei? Eu já vi muitas pessoas às vezes abriu mão de um trabalho, levando família para uma outra cidade, para um outro estado. Não sondam, não procuram ouvir a voz do Senhor, porque estão interessados única e tão somente no sucesso e no progresso econômico, e na satisfação dos seus ideais de vida. E já vi famílias sendo destruídas, porque para onde vão, não há onde congregar, não há onde ouvir a voz do bom pastor. E as pessoas se afastam de Deus e se atolam no pecado. A quem você tem dado ouvidos? Porque o pastor conhece as suas ovelhas, e as suas ovelhas sabem qual é a voz do pastor. E sabe onde o pastor manifesta a sua voz? Nessa palavra. Nessa palavra. Bom, em primeiro lugar, as qualidades do bom pastor, a sua voz. A sua voz traz para a gente segurança, porque indica a sua presença conosco. Ele jamais nos abandonará. O pastor está junto. O pastor, quando necessário, vai adiante das ovelhas, indicando o caminho. É por aqui que vocês têm que ir. Mas a história sempre apresenta ovelhas que amam se desgarrar do bom pastor. E a minha pergunta para ti é: quais são os teus temores? Porque a presença do bom pastor e a sua voz afasta os nossos temores. Mas a voz do bom pastor traz paz aos nossos corações. E a voz do bom pastor apresenta uma direção.
Uma certa vez Jesus disse aos seus discípulos e alguns dos religiosos que o questionavam: vocês erram. E sabe por que vocês erram? Por desconhecerem as Escrituras e o poder que há nessa palavra. Mas vamos, em segundo lugar, para mais algumas qualidades do bom pastor. E como qualidades do bom pastor, em segundo lugar, é a sua obra. E a sua obra, para que ele veio aqui? Ele veio aqui para entregar a sua vida. É incrível, Jesus se apresenta, a obra dele é entregar a sua vida. Por isso que a obra do bom pastor demonstra o seu valor, o quanto esse pastor vale para nós. Quão imensurável é o valor desse bom pastor. No Salmo 23 diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo e a tua vara e o teu cajado me consolam. Você sabe para que o pastor carregava uma vara com ele? Justamente para enfrentar os predadores, enfrentar os inimigos. Quando o leão vinha, quando o lobo vinha, quando o urso vinha, a vara servia justamente para afugentar. O pastor estava ali decidido a enfrentar esses predadores, para proteger as suas ovelhas. E esse é o valor do nosso bom pastor. Em João 10:11, Jesus diz: eu sou o bom pastor, e o bom pastor faz o quê? Dá a sua vida pelas ovelhas. Em segundo lugar, a grande qualidade de Jesus como nosso bom pastor é a sua obra, é a entrega da sua própria vida. Isso demonstra o seu valor como pastor. Ele veio a esse mundo decidido já a oferecer-se a si mesmo, a entregar-se a si mesmo, a na cruz do Calvário sofrer nele mesmo o castigo dos nossos pecados, em te substituir, em me substituir naquela cruz. O valor desse bom pastor é imensurável. Sabe por quê? Porque o mesmo Senhor Jesus em João 10, 12 e 13 diz: o mercenário e o que não é pastor, de quem não são as ovelhas, vê vir o lobo. E sabe o que ele faz? Ele deixa as ovelhas e foge, e o lobo as arrebata e dispersa as ovelhas. 13, o mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado das ovelhas. O mercenário só é movido por interesses próprios. Ah, que maravilhoso! Primeiro, saber que a gente tem um bom pastor que com a sua voz indica a sua presença. E essa presença dele afasta os nossos temores. Essa presença dele traz paz aos nossos corações. E essa presença dele nos aponta uma direção. No entanto, ao olhar para esse bom pastor e para a sua obra, vimos que a obra dele foi entregar a sua vida por nós. E isso demonstra o seu valor. Imensurável, não tem como medirmos tamanho amor. Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de que Cristo morreu por nós. Em João 15:3 diz: ninguém tem maior amor do que este, o de dar a sua vida a alguém pelos seus amigos. Mas, no entanto, nós também vemos em segundo lugar na letra B, que a obra de Jesus, do bom pastor, ao entregar a sua vida, não somente demonstra o seu valor, mas demonstra a sua bondade. A sua bondade. Quando a gente olha para o Salmo 23, no versículo 4 está escrito: a tua vara e o teu cajado me consolam. Porque a bondade do bom pastor também é uma qualidade. Há o valor de dar a sua vida e com a vara enfrentar os predadores, enfrentar os inimigos, estar disposto a dar a sua vida. Mas com o cajado a gente vê a bondade desse bom pastor, que mesmo vendo a ovelha se desgarrando e muitas vezes caindo nas ribanceiras,
quem sabe ali prestes a rolar num despenhadeiro, esse bom pastor com a sua bondade, com o seu cajado, e o cajado tem a sua haste curva, como guarda-chuvinha, para puxar aquela ovelha pelo pescocinho e trazer para junto dele. É por isso que Davi diz: o teu cajado me consola. E é por isso que no versículo 6 do Salmo 23, o salmista diz: certamente que bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Cristo é esse nosso bom pastor, que como bom pastor, revela para nós qual é a sua obra. E a sua obra e o seu trabalho foi entregar a sua vida por nós. Entregar a sua vida demonstrando o seu valor, demonstrando a sua bondade, mas demonstrando também a sua misericórdia. Em João 10,16 está escrito: ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Eu sei que ainda existem ovelhas que não vieram para o meu rebanho, que não vieram aqui para junto da gente no nosso aprisco. Mas também me convém agregar estas. Elas ouvirão a minha voz, e haverá também um rebanho e um pastor. O Senhor continua hoje, demonstrando ainda a sua misericórdia. Há ovelhas que precisam ainda ouvir a voz de Jesus, e talvez você esteja aqui hoje à noite. Talvez você hoje ainda esteja carregando os seus temores, talvez você hoje ainda não tenha paz no seu coração, talvez hoje você ainda careça de um pastor para te guiar, para te proteger. Talvez hoje você perceba o tamanho valor da obra de Jesus Cristo, ao entregar-se a si mesmo na cruz do Calvário, ao enfrentar o inimigo, ao enfrentar o diabo, para resgatar você das mãos dele e do inferno. Talvez hoje seja o dia de você perceber o quanto ele demonstra bondade por você, mas muito mais o quanto ele demonstra misericórdia por você, porque a Bíblia diz, está na 2 de Pedro 3,9. Pedro escreve na sua segunda carta, no versículo 9 do capítulo 3, que o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas Ele é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham arrepender-se. Eis aqui agora o dia aceitável. Eis aqui agora o dia da tua salvação. Vem para o rebanho de Deus. Vem para o rebanho de Jesus. Em primeiro lugar, a qualidade do pastor é a sua voz. Porque a voz do bom pastor indica a sua presença. E com isso, a gente afasta os nossos temores, a gente tem paz nos nossos corações. E Ele nos apresenta uma direção. E a direção vem por sua palavra. A sua voz, a sua palavra. Em segundo lugar, vimos que como uma segunda qualidade do bom pastor tem a sua obra. Obra valorosa de entregar a sua própria vida, demonstrando com isso o seu valor. É um pastor que não pensa duas vezes em dar a sua própria vida pelas ovelhas. É um pastor que demonstra com isso a sua bondade e a sua misericórdia. Mas em último lugar, vemos também como uma qualidade do bom pastor a sua promessa. E qual é a sua promessa? Segurança. Segurança.
Essa é a maior promessa que você pode ter ou receber do bom pastor. Segurança. Em primeiro lugar, vida eterna. A certeza de uma eternidade gozada na presença do nosso pastor. No Salmo 23:6, Davi diz: certamente que bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias, por uma eternidade. Queres habitar com o Senhor para sempre? O Senhor é teu pastor? Segurança. Vida eterna. É por isso que em João 10:10 Jesus diz: eu vim para que tenham vida, e tenham essa vida em abundância, abundantemente vida eterna, para sempre com o Senhor. Mas em segundo lugar, ele tem como uma promessa a segurança, não somente da vida eterna, mas a segurança de que nunca aquele que vai e o recebe como pastor, que ouve a sua voz e que faz parte do seu rebanho, vai perecer. É a segurança de nunca perecer. João 3,16, quem pode recitar comigo? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha... Quantos já vieram para esse rebanho? Diga amém. Segurança, essa é a qualidade do bom pastor, dar segurança, é a promessa de vida eterna, a promessa de nunca perecer. E a maior promessa de que nunca ninguém poderá nos tirar, nos arrebatar das suas preciosas mãos. Alguns creem em salvação perdida, alguns creem em cair de graça, alguns creem salvo hoje, perdido amanhã. Jesus Cristo diz: quem ouve a minha voz e vem para o meu rebanho, ninguém nunca os arrebatará da minha mão. Você pode dizer amém? Estamos seguros nas mãos dele, porque não é o que você ou eu fazemos, mas é o que ele fez na cruz do Calvário, amém? É o que ele fez por nós. Em João 10, 28, 29 e 30, nós lemos o seguinte: dou-lhes a vida eterna, nunca hão de perecer. Quando é que vão perecer? Nunca! E ninguém as arrebatará da minha mão, porque meu Pai que mais deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai, porque eu e o Pai somos um. Saudoso pastor Josué, meu pastor durante toda a minha infância, sempre dizia que a melhor forma de ilustrarmos esse versículo é nós olharmos aqui e imaginarmos que você e eu seja esse microfone que eu seguro em minhas mãos. Aqui está escrito no versículo 28, que Jesus, o bom pastor, dá a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Nós estamos seguros na mão de Cristo, só que não basta. Como ele e o Pai são um, como o Pai é o bom pastor, mas como Jesus também é o bom pastor, no versículo 29 ele diz: meu Pai que mais deu é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão do meu Pai. Não somente estamos seguros na mão de Cristo, mas estamos seguros na mão de Deus. Quem é que tira a gente daqui? Não tem demônio, não tem diabo, não tem temor, não tem nada dessa vida que possa nos tirar das mãos de Cristo e das mãos de Deus. Você pode dizer amém ou não? É segurança total, eterna. Se o diabo pudesse tirar um das mãos de Deus, ele não estaria satisfeito com um. Ele iria querer tirar quantos? Todos. E se nós chegássemos para gozar a vida eterna, nós teríamos que dizer que Deus me perdoe. Mas entenda, se o diabo pudesse tirar um das mãos de Deus e de Jesus,
e ele resolvesse não te tirar das mãos de Deus e de Jesus, você teria que dar graças a quem? A ele que poderia ter te tirado e não te tirou. Mas a nossa salvação está guardada em Cristo e com Deus. Amém ou não? Louvado seja. Isso serve para quem é ovelha. Essas são as qualidades do bom pastor. Por isso que eu concluo te fazendo um desafio. O evangelista João é o que mais exalta e apresenta a divindade de Cristo. E em cada eu sou, nós vemos o quanto as características destes eu sou e essas representações são compartilhadas tanto pelo Pai como pelo Filho. Quando Jesus disse no primeiro dia, quando pregamos, eu sou o pão da vida, Deus também é aquele que nos sustenta. Quando Jesus disse, eu sou a luz do mundo, nós sabemos que Deus também é a luz que nos ilumina. Quando Jesus diz, eu sou a porta, nós sabemos que Deus também é a porta. E quando nós hoje lemos que Deus é o bom pastor, também vemos que Jesus é o bom pastor. Tanto a divindade de Jesus é exaltada e reconhecida nesse texto, que eu quero terminar lendo os 3 últimos versículos que não lemos de João 10. 31, 32 e 33. Nós paramos no 30, eu e o Pai somos um. Mas qual foi o resultado dessa afirmação de Jesus? 31. Os judeus pegaram então outra vez em pedras para o apedrejar. Respondeu-lhes Jesus, tenho-vos mostrado muitas obras boas, procedentes de meu Pai. Por qual dessas obras me apedrejais? Os judeus responderam dizendo-lhe, não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia e porque sendo tu homem te fazes Deus a ti mesmo. Se você hoje nega que Jesus é Deus, você está negando a veracidade das Escrituras. Porque Jesus poderia, caso ele não o fosse, dizer abertamente, não, vocês me compreenderam mal. Em momento algum eu estou me apresentando como se eu fosse Deus. Não, eu me equivoquei. E Jesus não morreria. Mas Jesus recebeu a adoração. Porque em Jesus nós vemos todos os atributos divinos de Deus, o Pai. É por isso que ele pode dizer, eu sou o bom pastor. E se você quer ser salvo, vá e ouça a voz desse bom pastor. Em nenhum outro há salvação. Eu concluo dizendo que as qualidades do bom pastor, em primeiro lugar, é a sua voz. A voz do bom pastor indica a sua presença. E com isso nós temos o afastamento dos nossos temores, paz para os nossos corações e uma direção a seguir. Quer se livrar dos teus temores? Quer que a paz inunde o teu coração? E quer ter uma direção de vida? Ouça hoje a voz do bom pastor. Mas em segundo lugar, a sua obra, a qualidade do bom pastor está vista na sua obra. A sua obra indica a entrega da sua vida e assim ele demonstra o seu valor. O pastor que não foge, mas o pastor que enfrenta até a morte. E com isso nós vemos a demonstração da sua bondade e da sua misericórdia. Hoje o Senhor é misericordioso para contigo. Ele não quer que você se perca. Ele não quer que você vá buscar outros rebanhos. Ele quer que você ouça a voz dele e se achegue a ele e diga, eu quero ser sua ovelha. Porque quando nos tornamos ovelhas, vemos a promessa do bom pastor. E a promessa do bom pastor é de segurança. Segurança de vida eterna, vida em abundância. Segurança em saber que nunca iremos perecer, mas muito mais ainda a segurança de que ninguém nunca nos arrebatará das mãos do nosso Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo, os nossos pastores.
não é morte, não é vida, não é doença, não é altura, não é profundidade, não é largura. Não é nenhuma criatura desse mundo que pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Está ouvindo a voz do bom pastor? Está ouvindo? Ele está te chamando. Vem para o rebanho. Vem para o lado dele. Para de buscar outros rebanhos. Vem para Jesus, o bom pastor. Fecha seus olhos, eu quero orar por você. Quantos já são ovelhas de Jesus aqui? Digam amém. Qual é o teu temor hoje? Entrega os teus temores ao Senhor. Ouça a voz dele, te trazendo paz. Se você é ovelha do Senhor, se Ele é o seu pastor, louve a Deus hoje pelo valor demonstrado por esse bom pastor, de ter dado a sua própria vida para te resgatar. Oh bondade, oh misericórdia. Se você é ovelha, alegre-se hoje pela vida eterna. Alegre-se hoje porque nunca você irá perecer. E ninguém nunca te arrebatará das mãos do Senhor. Mas eu não posso terminar esse culto sem dar a oportunidade a você que não faz parte desse rebanho, que ainda não ouviu a voz do bom pastor, mas que hoje deseja fazer parte do rebanho de Deus e de Jesus. E eu não estou dizendo que o rebanho é pertencer à Igreja Batista Bíblica de Embu-Guaçu. Eu estou falando a você hoje ouvir a voz do Salvador e do bom pastor e abrir o teu coração para Ele. É ser salvo, é ser perdoado, é receber hoje a bondade e a misericórdia do Senhor abundantes sobre sua vida. Alguém aqui hoje que gostaria de dizer: Pastor Joel, eu tenho dúvidas, pastor. Eu não sei, pastor, se eu faço parte do rebanho de Jesus, mas hoje eu quero vencer os temores, ter paz, quero ter uma direção, reconheço o valor, a bondade, a misericórdia desse pastor. Eu quero hoje vida eterna, eu quero hoje ter a certeza de nunca perecer e de nunca ser lançado fora da presença dele. Pastor, eu preciso desse pastor, eu quero hoje abrir o meu coração e crer nele. Lembre que em Atos 4:12 está dito que em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Pastor, ora por mim, eu quero hoje me tornar uma ovelha de Jesus. Eu recebo Ele como o meu bom pastor, eu recebo Ele como o meu Salvador. Eu entrego hoje a minha vida, eu quero ser ovelha dele. Levanta a tua mão, eu quero orar por você. Não saia daqui sem tomar essa decisão. Há alguém aqui hoje à noite: pastor, eu quero ser ovelha de Jesus. Eu não tenho certeza da minha salvação. Eu quero essa vida eterna. Eu quero hoje ter essa convicção. Há alguém? O Senhor está chamando. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Você está ouvindo? Se está ouvindo a voz dele, diga: eis-me aqui, Senhor, ovelha tua. Entrega o seu coração a Ele. Alguém? Se há alguém também nos acompanhando nessa transmissão nessa noite, não fique sem que nós não saibamos da tua decisão. Escreva aí no chat: eu hoje estou ouvindo a voz de Jesus. Eu hoje quero me tornar uma ovelha. O Senhor te alcança mesmo aí onde você está, na tua casa ou onde quer que você esteja. Ó Pai, muito obrigado. Que bom saber que o Senhor é o nosso pastor
E se o Senhor é o nosso pastor, de nada nós teremos falta. Tu és soberano, Tu és Deus eterno, Tu reinas sobre todas as nações, e nós nos prostramos ante Ti e Te adoramos, Senhor nosso, pastor nosso, Salvador nosso. Fique em pé, vamos louvar ao Senhor com esse último hino. Agradeça a Deus por essa proteção, agradeça a Deus porque Ele é o seu pastor. Louvemos ao Senhor.